Boa noite, igreja, tudo bem? Pode se assentar. Vamos dar continuidade, né, no nosso seminário. Acho que está uma maravilha, está uma bênção. Então, hoje a pastora me incumbiu de vir trazer uma palavra para vocês. E eu vim falar um pouco sobre a conversão e o ministério de Paulo. E eu creio que um pouco da palavra que eu vou trazer para vocês, o pessoal já falou aqui, porque o ministério de Paulo, ele pega um pouco de Atos inteiro, né? Mas Paulo, ele foi uma pessoa muito importante para nós na Bíblia, né? E a gente vai entender um pouquinho mais lá para frente. Mas antes de falar de Paulo, eu queria falar sobre uma pessoa da Bíblia chamada Estevão. Estevão, ele foi morto, né? Porque ele contrariou, ele discutiu com os líderes judeus sobre algumas leis que os líderes seguiam, né? Os mais religiosos de antigamente seguiam, e ele foi morto, né? E a Bíblia conta que ele foi morto e as vestes deles foi jogado aos pés de um jovem chamado Saulo. E através da morte de Estevão iniciou uma grande perseguição ao cristianismo, né? Iniciou uma grande perseguição aos cristãos. E Saulo, quando ele viu a morte de Estevão, ele concordou, ele não se opôs, ele não contrariou, né, quanto à morte dele. E ali se iniciou uma grande perseguição aos cristãos. Um pouco se dispersou, um pouco fugiu, um pouco se escondeu. Um dos poucos que continuaram ali foram os apóstolos, ainda por um curto tempo também, né? E mais para frente ali a Bíblia fala que Saulo ele começou a perseguir os cristãos. Aí ele veio a se tornar, Saulo ele começou a perseguir os cristãos de uma forma incisiva, ele começou a perseguir. E eu me perguntei assim, por que Saulo perseguia os cristãos? Por que ele perseguia? Será que Saulo ele conhecia Deus? Será que Saulo ele conhecia a palavra de Deus? Será que ele entendia o que era Deus? E lendo a Bíblia e pesquisando também, eu entendi que ele conhecia sim, ele entendia que ele veio de uma criação, ele conhecia as leis, ele entendia tudo, mas ele achava que Jesus Cristo, ele era um impostor. Mesmo após a morte de Jesus Cristo, ele achava que Jesus Cristo era um impostor. Então, quer dizer que a entrega de Jesus Cristo não foi o suficiente para ele poder entender que Jesus Cristo era Filho de Deus. Ainda assim, ele achava que ele era um impostor. E quando Jesus foi, ele pensou, poxa, se Jesus foi um mentiroso, um impostor, quem está contando as mentiras dele hoje também é impostor. E aí que criou aquele negócio dentro dele, né? Perseguir os cristãos. E eu não sei se ele foi um líder da perseguição ou o quê, mas ele estava sempre na frente, sempre ali na linha de frente perseguindo os cristãos. E na ida dele, então ele decidiu, de uma forma grande, procurar um líder ou um sacerdote em Damasco para pedir uma carta, uma liberação, ou será um alvará, ou qualquer coisa desse tipo na época, para que autorizasse a perseguição e a morte dos cristãos. Só voltando ali, o Estevão também ele foi uma das primeiras pessoas, né, a serem mortas de uma forma trágica pelo nome de Jesus. E Saulo ele foi, né, procurar, ainda ele era Saulo, não chegou a virar Paulo, ele foi procurar um sacerdote em Damasco para que eles autorizassem ele a matar os cristãos, perseguir. E Deus ele é maravilhoso, que ele tinha um plano, ou Jesus ele tinha um plano na vida de Saulo, muito grande. E nessa ida dele a Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Acho que todo mundo aqui passou por um encontro com Deus também, né, na igreja. Talvez o encontro de Saulo foi muito mais maravilhoso do que o nosso, porque ele pôde ver Jesus realmente, ele pôde ver o brilho de Jesus, ele pôde sentir o amor de Jesus. E eu queria ler para vocês lá em Atos 9, versículo do capítulo 9, versículo 3 ao 9, se vocês puderem colocar ali. Mas na estrada, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é, Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão o que você deve fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém.
Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram à mão, levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esse dia não comeu e nem bebeu. Por que Jesus fez isso com Saulo? Ou que viria a ser Paulo depois? Por que Jesus fez isso com Paulo? Eu creio que Jesus ele queria que Paulo ele morresse para a visão carnal dele, e que ele começasse a olhar uma visão espiritual ao amor de Deus. Eu creio que Jesus ele queria que Paulo morresse realmente, porque talvez Paulo vivia só uma religiosidade, ele não vivia realmente o amor de Cristo. E a Bíblia fala aqui, que Paulo ele ficou orando por 3 dias. Então aqui mostra que Paulo talvez teve que passar por esse processo para poder buscar a Deus de verdade. Talvez ele vivia uma religião que prendia ele, mas que não ensinava a orar, não ensinava a buscar. E aqui também fala que ele ficou por 3 dias sem se alimentar. Talvez sem saber, Paulo já começou a fazer um jejum, né? Já passou por um jejum, por 3 dias sem se alimentar. Então, ali Paulo começou a passar por um processo que Cristo queria colocar na vida dele. Porque Cristo ele tinha um propósito, né? Deus ele tinha um propósito na vida de Paulo. E, como eu falei ali, a visão espiritual dele, eu acho que essa é a visão que nós temos que ter, né? Às vezes a gente olha com as dificuldades, olha com medo, olha com um olhar carnal, sabe? Mas nós não devemos pensar dessa forma. A gente deve sempre entregar com o nosso espiritual, a gente deve sempre olhar com a nossa visão espiritual. Por isso que eu creio que quando a pessoa está orando, quando a pessoa está buscando, quando a pessoa está louvando, quando você fecha o olho, você sai desse ambiente carnal, você entra num ambiente espiritual. Eu acho que isso fazia parte do processo que Jesus tinha na vida de Paulo. E então Paulo ficou cego por 3 dias, sem se alimentar, e isso ali fazia parte do processo. Mas só que Jesus ele não queria que Paulo ficasse daquela forma, porque ele tinha um propósito para Paulo, né? E o propósito de Paulo era maior do que isso só. E então Deus, através da oração de Paulo, mostrou para Paulo que viria um discípulo chamado Ananias, e que esse discípulo iria curar ele, ou iria falar com ele em nome de Jesus. E Jesus conversa com o discípulo Ananias e mostra para o discípulo que ele deve ir procurar Paulo e orar por Paulo e curar Paulo. Só que o discípulo, quando sabe que é o Paulo, perseguidor dos cristãos, ele se assusta. Ele se retrai um pouco, ele fica com medo. E ele até tenta contrariar o que Jesus está falando, mas Jesus é incisivo e fala, não, você tem que ir em meu nome, vai dar certo, porque eu estou mandando e tal. E ele vai. E chegando onde o Paulo estava, Ananias conversa com ele e ora. E eu fico imaginando o que Paulo pensou naquele momento. Porque há pouco tempo atrás ele perseguia, né, os cristãos. E ali Jesus, Deus, através da oração, mostrou para ele que viria alguém em nome de Jesus para curar ele. Ou para conversar com ele, ou para trazer a bênção, sei lá o que ele viu naquele momento. Mas eu fico pensando no coração dele, o arrependimento que não devia estar dando dentro do coração dele naquele momento, sabe? E o discípulo Ananias conversa com ele, ora por ele, e caem dos olhos dele semelhante a escamas, né? A Bíblia fala, que eu creio que ali Deus estava libertando ele, tirando aquele véu, aquela coisa que prendia ele na religiosidade, né? E no momento que Ananias cura Paulo, ali mesmo ele já começa a agradecer a Deus, já começa a louvar o nome de Jesus. E como eu falei ali atrás, Paulo ele tinha um propósito bem grande, né, que hoje a gente tem que ser grato ao propósito de Paulo, porque talvez sem o propósito dele a gente também não iria conhecer a palavra de Deus, não teria chegado até nós. E Paulo ele se junta aos apóstolos, né, eu creio que para aprender um pouco de Jesus, para conhecer um pouco mais do amor de Jesus, ele se junta aos apóstolos. E eu queria ler para vocês também, para a gente entender um pouco qual era o propósito de Paulo, né, o que Jesus tinha com a vida de Paulo. Eu queria ler lá em Atos 9, do 15 ao 16 também. Deixa eu ver se a que vai colocar ali é mais ou menos a mesma versão. Mas o Senhor disse a Ananias, vá,
Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentis e seus reis, e perante ao povo de Israel. E aqui no 16 agora, mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então o propósito de Jesus na vida de Paulo era que ele levasse o evangelho aos gentis, né? Como o pessoal anterior falou nas outras palavras, teve Pedro que batizou, né, a família, mas Paulo que era responsável de expandir o ministério para os gentis. E assim Paulo fez. Ele aprendeu, creio, com os discípulos por um bom tempo sobre a vida de Jesus, aprendeu sobre o amor de Jesus, e dali Paulo saiu para expandir o ministério. Ele saiu por de canto em canto, ministrando a palavra, passou em várias cidades, formou igrejas, sabe? Paulo abriu igrejas, e como disse no capítulo 16, ali, no versículo 16, Paulo também sofreu muito, né? Ele não abriu só igrejas e recebeu bênçãos e recebeu visão e foi cuidado por Jesus, mas ele sofreu muito também. Sofreu porque os religiosos da época, eles não queriam não aceitar que o povo podia receber o amor de Jesus. Eles não queriam aceitar que existia o cristianismo. Eles acreditavam muito na lei de Moisés, mas não no amor de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus tinha vindo. E Paulo abriu várias igrejas. Paulo ministrou em vários lugares. Paulo ele sofreu muito também. Ele foi preso, foi julgado. Paulo ele foi açoitado. Mas o interessante de tudo isso é que Paulo ele sabia dentro do coração dele o propósito que Deus tinha na vida dele. Ele sabia de tudo. A Bíblia fala que ele ficou preso. E preso, acho que a maioria que sabe, ele louvava, ele cantava, ele adorava o nome de Jesus. E eu vejo às vezes para dentro de mim mesmo, às vezes para dentro das pessoas que estão ao nosso redor, ao meu redor, da minha família. Às vezes na pequena dificuldade que a gente tem, a gente já quer reclamar, já quer questionar e a gente não quer passar pelo processo, né? Paulo, ele aceitou o processo, ele entendeu o processo. E às vezes a gente não quer passar pelo processo, a gente só quer receber a bênção, mas não quer viver o processo, né? Deus, ele tem um processo para cada um e tem um propósito na vida de cada um de nós. Mas muitas vezes a gente fica preso só na bênção, a gente só quer o que Deus tem de bom para a gente. A gente se nega talvez a viver o processo. E Paulo não. Paulo ele já pôde entender ali quando ele ficou cego, eu acredito que ele já começou a entender que ele tinha que olhar de uma forma diferente. Porque a Bíblia não especifica direito, mas Jesus deve ter falado muito ao coração dele, né, quando ele teve aquele encontro com Jesus. Jesus deve ter falado muito, deve ter mostrado muito ao coração dele. E o principal de tudo, eu acho que fez Paulo entender sobre o ministério dele, e fez ele continuar o ministério com todas as adversidades, com todos os problemas que teve, foi que Paulo ele entendeu que ele não vivia por aquele momento. Até quem assistiu aquele filme de Paulo, o apóstolo, ele fala lá sobre o mar, né, sobre você pegar água. Isso é a vida de um cristão, de uma pessoa sem Cristo. Ela escorre todo o tempo, né, na nossa mão, na nossa vida. E quando a gente entende o amor de Jesus, entende o amor que Jesus tem por cada um de nós, a gente tem uma imensidão de água para viver, não só aquele pequeno punhado, né? E Paulo, ele compreendeu que a vida não era aquilo que ele estava vivendo, que ele tinha uma eternidade toda para viver ao lado de Jesus. E é isso que a gente tem que entender como cristão. A vida nossa aqui é passageira, o que a gente às vezes luta, batalha para conseguir aqui na terra, às vezes não vai valer nada. Às vezes não vai valer nada, vai ficar tudo aqui. Às vezes a gente deixa de vir num seminário desse para ir trabalhar ou para ir buscar qualquer coisa e é tudo coisa fútil que vai ficar aqui mesmo. Às vezes a gente perde uma palavra, perde um louvor, perde um teatro desse que foi uma bênção, por causa de algumas coisas que talvez não vão agregar nada na nossa vida. E Paulo não, Paulo entendeu que tudo que era terreno para ele era momentâneo. E ele entendeu o propósito de Jesus. Jesus queria que ele levasse a palavra. Em nenhum momento Paulo questionou, que nem eu falei ali atrás, com todo o sofrimento, com tudo que ele sofreu, ele não se opôs a nada, sabe? Falei, muitas vezes a gente, se uma gripe, a gente já não quer vir para o culto, né? Aí arruma desculpa de não vir às vezes, mas tem o YouTube, não assiste no YouTube também. Aí o pastor pergunta o que foi falado no culto passado, a pessoa nem sabe, porque nem no YouTube assistiu. E assim, gente, essa palavra serve muito para mim também, tá? Porque tudo isso que eu estou falando para vocês, eu mesmo já fiz também.
Eu já fiquei sem vir para o culto por estar doente e não assistir no YouTube. Então, quando a gente vai estudar uma palavra para ministrar para alguém, primeiro a ser ministrado deve ser a gente, né? Então, a gente tem que ser os primeiros a ser ministrado. E Paulo, como eu falei, ele abriu várias igrejas, ele levou o nome de Jesus, né? Paulo, ele foi o maior do escritor do Novo Testamento, né? Ele teve 13 epístolas, 13 cartas ou 13 livros, não sei, para quem entende de qualquer forma. Né? Paulo, ele foi preso por várias vezes, como eu falei. Ele foi açoitado, Paulo ele foi preso. E assim, Paulo ele morreu pelo nome de Cristo. Paulo ele realmente morreu pelo nome de Cristo. E tem uma frase muito interessante de Paulo, que ele fala que deixa eu só achar aqui. Não, acho que eu nem anotei a frase. Mas ele fala que como é que ele fala? Morrer é lucro e viver é Cristo, né? Então, que a gente entenda que morrer para nós é lucro, mas que a gente tem uma eternidade para viver lá na frente. E o que Paulo nos ensina, ou me ensina com isso, gente, é aquilo que todo mundo das passagens anteriores, quem falou anteriormente aqui falou, é nós levar o evangelho para a pessoa lá de fora, sabe? Paulo, ele levou o evangelho de Jesus Cristo, ele levou o amor de Jesus Cristo. Que hoje a gente olhe para dentro de nós mesmos, e Paulo ele cumpriu o ministério dele, sabe? E que hoje a gente olhe para nós mesmos e nós queremos que a gente queira que arda dentro do nosso coração ser o Paulo de hoje em dia, levar o ministério de Jesus Cristo, sabe? Levar o amor de Jesus Cristo. Então, que nem eu falei ali, eu guardo para mim mesmo essa palavra, sabe? Porque eu mesmo sou uma pessoa que tem muita oportunidade de ganhar muita gente. E às vezes a gente fica se prendendo porque a gente não quer se incomodar, a gente não quer perder tempo. Às vezes a gente tem um dia da semana e a gente não quer perder esse dia por causa que quer descansar. E eu fico pensando, Paulo, ele não descansou, ele foi e lutou incessantemente, né? Até o fim da vida dele mesmo. E eu creio que o ministério dele, como eu falei, foi cumprido. E hoje ele está na eternidade com Jesus. E isso é o que a gente tem que buscar para nós mesmos. Buscar ser Paulo na vida das outras pessoas. Falar do amor dele. Falar do que Jesus fez através dele também. Sabe? E interessante, né? O interessante disso tudo é que Paulo, ele não, mesmo com as pessoas julgando ele, mesmo com as pessoas falando do que ele estava fazendo, ele não se travou em nenhum momento, sabe? Ele não quis parar. E eu acho que era isso que a gente tem que fazer na nossa vida, sabe? Eu vou usar um pouco do meu testemunho, porque o que eu tinha para passar de Paulo, eu sei que o ministério dele é bem grande, né? Mas o que eu queria falar mais sobre ele era sobre a conversão dele e sobre o quanto ele foi importante na abertura das igrejas. Paulo, ele foi o primeiro a levar a palavra para os gentis, entendeu? E o quanto o amor de Jesus mudou a vida dele. Que a gente deixe o amor de Jesus mudar a nossa vida também. Que a gente deixe que Jesus transforme a nossa vida de uma forma maravilhosa. Bom, gente, o que eu tinha para passar, gente, era isso, tá? Que a gente leve isso dentro do nosso coração, leve a transformação de Paulo, entenda que foi uma transformação que Deus fez na vida dele, por um propósito que ele tinha, certo? Então, eu queria que vocês colocassem de pé para a gente fazer uma oração. Então, eu queria que você fechasse seus olhos e, neste momento, você visualizasse as pessoas que você tem ao teu redor e imaginasse elas sem Jesus e imagine ela agora vivendo com Jesus através do que tu vai levar para cada uma delas. Senhor,